os paulistas dominaram as semifinais e agora teremos uma final paulista, algo que já aconteceu no Paulistão e que agora vai se repetir dentro do Campeonato Brasileiro, Ju. Bom dia para você. Bom dia, muito bom dia, Yara. Bom dia a todos ligados com a gente aqui no Joga Junto, nessa segunda-feira aqui no All Sport. Sempre um prazer estar com vocês. Como você bem falou, uma rodada, né? Uma semifinais bem agitada, ali com o protagonismo, a longevidade que tem e a supremacia do Corinthians, desde 2017, vem sendo finalista. De um outro lado, você tem as soberanas, né? As tricolores que conseguiram um grande feito pela primeira vez na história, está na final do BR Feminino. E como você já falou também, teve esse encontro em Paulistão, mas agora é em Brasileiro. E as soberanas estão muito contentes. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o trabalho do Thiago Viana, a gente tem que falar isso, porque é um cara que conhece muito bem o São Paulo, ele que dirigiu a categoria de base do tricolor, e esse resultado vem, né? É aquele famoso do trabalho devolve, sabe, Yara? E o trabalho realmente devolveu e o Thiago Viana conseguiu colocar essas meninas no elenco profissional numa grande final inédita, né, para elas. Olha, e o que chama a atenção é que os dois times classificados para a final perderam o jogo no tempo regulamentar. E o São Paulo foi vencer depois nas penalidades com uma atuação de Carlinha maravilhosa. Então, para começar, vamos rodar o São Paulo aqui primeiro, porque 3 cobranças convertidas e 3 defesas da Carlinha, que aí colocou o São Paulo na decisão desse Brasileiro de 2024. Vamos rodar aí como está o São Paulo, como foi essa noite não acaba no final do dia, né, Ju? A gente tem o São Paulo, os 2 jogos aconteceram às 4 horas da tarde, e aí o São Paulo se estendeu um pouquinho mais, porque foi para a cobrança de pênalti. E o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouquinho, acabou perdendo para o Palmeiras, e aí a gente fala a importância do primeiro jogo. Muita gente fala, mas é o segundo que decide, mas o primeiro jogo, ele é fundamental. E os 2 times se classificaram, tanto o São Paulo quanto o Corinthians, dependeram do primeiro jogo para chegar a essa decisão. Então, na tela, enquanto a gente vai falando aí, os gols de São Paulo e as defesas maravilhosas de Carlinha para vocês acompanharem. Pode colocar para a gente aí, produção, no ar, para a gente já ir acompanhando. Olha aí, a Carlinha, que atuação, Ju. A Ju, depois da partida, já mandou no grupo. Carlinha, né, Ju? Ai, mandei, porque eu realmente fiquei muito feliz por ela. É uma atleta que está há 6 anos, né, no clube. Ela até depois falou isso após a partida, muito emocionada. Falando, o que me chamou a atenção, Yara, e também amigos ligados com a gente, que ela falou que ela estudou. Ela estudou, né, ali a Luana, que é uma das conversoras da Ferroviária. Então, ela estudou uma a uma para poder fazer essas grandes defesas. Olha que interessante, né? Então é legal a gente ver essa fala dela, ela que foi ali, ela abrilhantou, ela deu essa classificação. Pode deixar rodando pra gente, produção, enquanto a gente vai falando aí. Vamos rodando aí as defesas e a gente também tem as conversões do São Paulo pra gente mostrar aí, ó. Muito bem posicionada aí, ó. A gente só tem as defesas, a gente mandou aí no grupo também os gols do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai rodando para vocês aí ao longo do nosso programa, mas as 3 defesas da Carlinha, que são, né, de definição, que são importantes aí para a gente ter um São Paulo pela primeira vez numa final de campeonato brasileiro com o Corinthians, que vai para a sua 8ª decisão. É pentacampeão, né? Tetra aí nas últimas edições, ganhou em 2018 também, e aí acabou sendo vice em 2019. Vamos rodar também então aí o VT, o Corinthians chegando a essa decisão, apesar de ter tropeçado diante do Palmeiras, partida no Canindé na volta, com o Corinthians como mandante. E aí tivemos esse golaço, Ju, da Duda Sampaio. A Duda, que ela, quando fala em finalização de fora, ela tem um pé quente. Foi o único gol do Corinthians na partida, que acabou tomando o gol da vitória palmeirense no final do duelo, Ju. E que chutaço, né? A Duda é especialista, Yara, como você bem frisou, em chutar de fora da área, e um momento que pedia muito, né? O Corinthians, que estava ali ainda sem muito se portar, até para agredir um pouco mais, sem a bola, a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que iniciou muito bem a partida, tentando consolidar defensivamente, porque a gente sabe que o poderio, né, do Corinthians
é avassalador, mas a Duda, em um momento que pedia, né, o Corinthians que estava com dificuldade de pisar mais na área devido à boa marcação do Palmeiras, ela deu esse chute de fora da área e colocou o Corinthians ainda mais na partida. Então a gente viu um derby movimentado no Canindé, eu achei um jogo muito bom. O Palmeiras que tinha que sair, realmente, até porque no agregado estava muito atrás do placar, tinha que ir atrás desse resultado, não se intimidaram, mesmo com um Canindé lotado também. Ali o Corinthians que não pôde jogar na Neoquímica Arena devido ao jogo da NFL, a gente até falou isso aqui no último programa, jogaram no Canindé e a torcida foi lá. A torcida corintiana que sempre, né, vai aonde as meninas estão, que é uma torcida muito fiel, e foi uma festa muito bonita. Então, um derby movimentado, um Corinthians que no segundo tempo deixou um pouquinho a desejar ainda. Não sei se o forte calor, porque aqui em São Paulo realmente está bem quente, isso também pode ter perdurado negativamente, mas um Corinthians que baixou um pouco mais suas linhas, né? E o Palmeiras que também ficou um pouco mais apático. A gente viu um jogo mais parelho, mas no primeiro tempo foi muito mais movimentado, até pela boa defesa do Palmeiras que vinha no contra-ataque, e um Corinthians que, quando dava espaço com uma jogadora como a Duda Sampaio, conseguiu fazer esse bom chute, esse belo gol. A Laís Estevão, ela abre para o Palmeiras logo no início do jogo, aí a Duda Sampaio empata a partida ainda no primeiro tempo, e aí, já no finalzinho do jogo, a Letícia Ferreira faz os 2-1, a vitória do Palmeiras, mas que não foi suficiente. E aí a gente fala a importância, né? O Palmeiras que tomou 3 gols nos últimos 10 minutos de jogo na partida de ida. Se não fosse isso, né? Se tivesse segurado um golzinho ali, a história poderia ter sido diferente. O que me chama a atenção quando a gente fala de Palmeiras e de Corinthians, que é um clássico, um derby, quando a gente entende que o Corinthians ele tá indo para sua 8ª final, mas um Corinthians bem diferente, né? Que é aquele Corinthians que passava a carruagem, que fazia aqueles placares elásticos, como o 8 que fez no ano passado, e esse ano se classifica perdendo. E durante a semana a gente teve o prazer de receber a Gabi Portillo, né, que foi indicada a Bola de Ouro. A gente vai falar um pouco disso sobre isso aqui no programa. E ela, durante a entrevista, falava, né, sobre a expectativa desse derby, e ela deixou bem claro que não é o mesmo Corinthians que a gente está acostumado a ver, que esse Corinthians mudou, tem um novo treinador, depois de mais de 10 anos ali do Arthur Elias no comando da equipe. Então, assim, é um Corinthians que está, né, precisa de um tempo, ela propriamente diz, para o Lucas Piscinato entender como vai ser esse processo de Corinthians, e nós tivemos nesse jogo também a volta da Gabi Zanotti, que é muito importante, ela comemorou, mas eu vou colocar aqui pra gente a Portillo falando sobre esse Corinthians, que está diferente, e muito porque o futebol feminino está mudando, né? Jogadoras estão saindo, ela falou, ó, tem jogadora do Bragantino, jogadora do Bahia sendo vendido, então o futebol feminino está diferente, né? Está mais disputado. Então, Gabi Portillo, nossa indicada a Bola de Ouro, assim como o Tarciane, falando um pouquinho sobre o Corinthians aqui no Joga Junto. Cara, essas mudanças elas afetaram porque era um projeto que vinha de 10 anos atrás, né? E que a mudança ela é assim, né? E antes mesmo do Arthur sair, final do ano passado, a gente já estava oscilando bastante, né? Tanto que a gente foi para os pênaltis com o Inter na Libertadores, ganhou do Palmeiras de 1-0. Então a gente já vem nessa oscilação. Apesar da gente, eu sou muito realista, tá? Apesar da gente ser líder, ter sido líder, ter ganhado esse jogo de ida, que tá, para mim tá muito aberto, a gente fez 3 gols em 10 minutos. Então, a gente não tá nos nossos melhores momentos, tanto coletivamente como individualmente. O Corinthians hoje é diferente. A gente não tá conseguindo ser o Corinthians que foi antes. Não talvez pela mudança, mas também pela competitividade que aumentou muito, né? Os clubes investiram, tem atletas de qualidade, saiu muitos daqui, agregaram em outras equipes, e isso faz a diferença, né? Então, apesar da gente saber do que a gente está fazendo e do que a gente pode fazer, a gente acredita muito na gente. O Lucas é um cara muito inteligente, que ele também precisa de tempo, ele pegou um Corinthians que venceu tudo nos últimos anos e que é normal, né? Teve muitas atletas também saíram, algumas entraram.
Então, acho que é tempo, né? A gente precisa de tempo, de paciência, apesar de tudo que a gente está fazendo, a gente precisa de paciência. Como você falou, a gente acostumou muito mal, que a gente atropelava, era assim, bizarro. No primeiro tempo a gente já fazia resultado, no segundo tempo a gente aumentava. Então, isso mudou muito, o futebol vem mudando muito. A gente também precisa olhar por esse lado que está muito competitivo e que isso mostra, né? O futebol brasileiro está em outro patamar e essas coisas estão sendo mostradas aí para o mundo inteiro. Mas é trabalhar. A gente não fica aqui falando muito, não. A gente trabalha, que a gente sabe que pode ser melhor e que dá para entregar muito mais. É isso, a Gabi Portillo deixando claro. O que me chama a atenção é deixamos a torcida mal acostumada. E é isso, e me remete muito à fala do Giba, quando a gente falou lá na Olimpíada, que ele falava sobre a época dele dentro do vôlei, como o vôlei masculino ganhava tudo naquela geração, e a mesma coisa do Corinthians, que chega à sua oitava decisão, sendo vice em 2017 e 2019 e ganhando o restante, né? 2018 e depois volta a ganhar 2020, 21, 22, 23 e agora chega mais uma decisão em 2024. Ô, Ju, o Corinthians de fato deixou a torcida mal acostumada e é um Corinthians muito diferente do Arthur Elias. A gente falava depois, até com ela, com a Portillo, sobre, por exemplo, tinha rival, né? Que estava lá no Palmeiras, que já jogou no Corinthians. Então, assim, ela falando, pô, me perturbou ali. É essa realidade do futebol feminino que está mais democrático, as transações, o mercado está mais atrativo para que se haja mudanças. É bem interessante, né, o que a Gabi Portillo trouxe para nós, por esse fato, pelo futebol feminino está sendo democrático, né, Yara? A gente vê que as transações realmente vêm sendo muito. Não que eu nem gosto de comparar com o futebol masculino, mas em tese vem sendo bem destacadas financeiramente falando. A gente pode falar da transação da Tarciane para o futebol norte-americano, que foi a maior até aqui. Então, isso vem fazendo que o futebol feminino, a modalidade, vem sendo mais potencializada, não só dentro de campo, mas fora dele também. E como a Portillo falou, o Corinthians que tem essa supremacia, mas hoje não precisa ficar só olhando para esse ponto. Precisa que tem que avançar para não retroceder, para não ficar para trás. Porque o que foi feito pelo Arthur Elias ficou para trás, mas está consolidado. Agora é o Lucas Piscinato que está dando a sua cara para a equipe. E sim, o Corinthians acabou deixando a torcida muito mal acostumada, mas a torcida também tem que ver que é um outro trabalho agora. Além ali do Arthur Elias que perderam também a Cris Gambaré, que hoje trabalha pela CBF. E a Cris Gambaré, o braço direito, né, do treinador, enfim, de todas as meninas. Então, é uma nova era de um Corinthians que a torcida vai ter que ter essa calma. A gente vê que é um Corinthians, assim, construtor, mas não o Corinthians de Arthur Elias. Tem que ser o Corinthians agora do Lucas Piscinato, porque o Corinthians do Arthur Elias ficou lá no passado, está consolidado. Agora é o Corinthians de Lucas Piscinato. E é isso. E aí, só para a gente dar uma pincelada, para a gente encerrar esse jogo, esse derby, que derby é sempre um derby, de uma mão ali, um braço ali na Marisa, que a árbitra nem foi chamada pelo VAR e também não apitou o lance. Sua visão, Alice, você achou que deveria ser marcado, não um lance normal, porque mudaria a história do duelo? Então, Yara, na hora que eu vi o lance, logo de primeira, para mim, era pênalti. Mas depois eu revi o lance, eu achei que realmente não foi mais do lance, que não foi tão assintoso, mas houve o toque. Mas não foi tão assim, assintoso, né, para dar aquela penalidade. Então, foi do jogo, na verdade, eu não daria, não. Eu não daria. Assim, de primeira, daquele, você fala, não é pênalti, mas olhando novamente, eu não daria. Rejane Caetano era a árbitra da partida que não marcou e também não foi chamada pelo VAR. Então, Corinthians, que chega à sua oitava final, vamos ter o primeiro jogo às 10h30 da manhã e de domingo e depois 10h30
da manhã também do próximo domingo. Então, 2 domingos seguidos, né, até então, para a gente ter essa definição de quem vai ser o campeão brasileiro. Se vai ser o Corinthians mais uma vez ou se teremos o inetismo, né? Como é que fala? Como é que é? Agora eu fiquei no trava-língua aqui. O inédito São Paulo sendo campeão aí e já está classificado para a Libertadores de 2025. O São Paulo, eu falei que, gente, às vezes dá uns bugs, assim, você gosta de estar conversando com a pessoa, você tem certeza que você conhece a pessoa, mas aí você não lembra o nome dela. Eu tô começando a ter esses tiques, sabe? Eu tô começando a ter esses tiques, você fala palavra. Ainda mais com nós, jornalistas, que é várias coisas ao mesmo tempo. A cabeça já vai indo a mil. E aí vamos ter um São Paulo para o ano que vem, né? Lembrando que a Libertadores desse ano o Corinthians participa e a do ano que vem o Corinthians também já está classificado por ter sido finalista, chegar a essa decisão. Então aí comemoração do São Paulo, que bateu a Ferroviária nos pênaltis. Vamos colocar agora os gols do São Paulo aí na tela para a gente poder acompanhar, porque a gente acompanhou as defesas da Carlinha e agora os gols, os 3 pênaltis convertidos. Aí, ó, as conversões, porque se defendeu, alguém tinha que fazer também para chegar a essa decisão. Ju, bem cobrados? Nossa, muito bem cobrado. Inclusive, esse que fecha, né, da Maressa, meu Deus, ela bateu no alto. Que cobrança muito bem convertida. E a gente viu ali a confiança. E a confiança, inclusive, que a Carlinha trouxe para as meninas, né? E a gente viu essas belas cobranças, essas conversões e essa festa muito legal das tricolores, as soberanas, né, que, sim, fizeram muito por isso, fizeram uma boa ali, um bom campeonato brasileiro com o Thiago Viana, e do outro lado uma Ferroviária. A gente tem que falar da Ferrinha também, né? A Ferrinha que é uma supremacia há muito tempo já longeva na modalidade, no Campeonato Brasileiro, o trabalho da Jéssica que é muito bem executado, mas dessa vez foi um São Paulo, né, que conseguiu com a Carlinha que brilhou, foi a protagonista e deu essa classificação inédita para o São Paulo. Muito legal. E então teremos, né, mais um clássico, Corinthians e São Paulo nessa decisão. E aí eu quero saber, nós estamos aqui 10h20 da manhã, 10h19 aqui no meu relógio. O jogo vai ser 10h30, gente. Como é que tá o tempo aí em São Paulo? Porque eu me preocupo o calor às vezes, né, Ju? Aqui eu tô falando de BH, hoje eu retorno para São Paulo. Tá calor. Então o campo estaria extremamente quente. Eu não sei como é que tá São Paulo quando a gente fala de horário desses jogos. Olha, é preocupante, porque a semana inteira eu já vi a previsão, vai ser acima de 30 graus aqui em São Paulo. E francos aqui, né? O pessoal que tá acompanhando a gente aqui no chat. Então é um horário que não é legal para as meninas. E a gente agora vai ficar aguardando aonde vai ser, né? Acredito que até amanhã, ou até mais tardar quarta-feira, a gente já saiba aí se vai ser em Cotia, se vai ser... Vai depender muito, né, do Campeonato Brasileiro do Futebol Masculino de São Paulo. Mas preocupa bastante, porque isso desgasta, né? Desgasta muito as atletas num horário muito quente e seco aqui em São Paulo. Olha, e vamos falar que eu sou chata. Porque na semana passada eu já cornetei e falei, gente, uma partida de semifinal, um derby em Jundiaí e uma volta no Canindé, cara, inaceitável. E agora eu vou falar de novo sobre os horários das partidas. A gente tem que pensar que nós temos seres humanos em campo. A Ju falando de uma previsão de mais de 30 graus para as meninas entrarem em campo às 10h30 da manhã, o corpo fica mole, tem que se hidratar muito, vai ter que ter muita parada. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse calendário do futebol de dias de jogos e também em relação aos horários de jogos, porque a gente não pode colocar em risco saúde das jogadoras em primeiro lugar e, em segundo momento, que compromete o rendimento e o futebol que o torcedor vai ver em campo. E até para o torcedor que está na arquibancada, que desidrata. Né? Então, assim, vamos olhar com carinho, vamos ter responsabilidade, vamos olhar o futebol feminino como um produto interessante, mas prezar pelas meninas que estão em campo, porque elas devem ser as primeiras a serem ouvidas e serem atendidas. Tá? Então, pode me chamar de chata de novo, que de novo eu vou dar aquela cornetada aqui no Joga Junto, porque a gente tem que defender. Então, quando a gente tem um espaço para falar de futebol feminino,
né? Então a gente tem que falar sobre a realidade e como Certinho. deve ser esse tratamento, que a gente quer que cada vez seja melhor.